Louvado seja o Senhor. Sim, louvem os servos do Senhor. Louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Em todo lugar, do Oriente ao Ocidente, louvem o nome do Senhor. Pois o Senhor é engrandecido acima das nações, sua glória está acima dos céus. Quem se compara ao Senhor nosso Deus, entronizado nas alturas? Ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra, levanta do pó necessitado e ergue do monturo o pobre, coloca-os entre príncipes, entre os príncipes de seu povo, dá uma família a mulher estéril e a torna uma mãe feliz. Amém? Aleluia. Graças a Deus. O salmista aqui, independente de quem foi, não sabemos quem compôs o Salmo 103, mas ele está fazendo uma importante recomendação a todos aqueles que receberam esse entendimento pelo Espírito Santo. Uma pessoa só pode louvar a Deus, uma pessoa só pode ter fé, uma pessoa só pode acreditar em Deus a partir do momento que ela seja cheia do Espírito Santo ou visitada pelo Espírito Santo. Porque, como está escrito, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Ou seja, os homens que foram os mestres da lei no tempo de Paulo, ou os grandes sábios ali no tempo greco-romano, eles tinham algumas dificuldades para crer, para acreditar. Paulo estava se dirigindo à igreja de Corinto quando ele mencionou, que os judeus, mestres da lei, eles queriam manifestação de poder, e os filósofos da época, eles queriam ali uma palavra intelectual, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. Mas aí no capítulo 2, ele aborda acerca da pessoa do Espírito Santo. E aquele que, ao mesmo tempo que sonda as profundezas de Deus, também conhece as profundezas do homem, conhece que o homem é um ser muito necessitado de uma revelação, a ponto de que essa revelação o capacite a acreditar em Deus. E se não for pelo Espírito Santo, isso não pode acontecer. E nós que temos esse desejo veemente de louvarmos a Deus, independente de qualquer situação, nós podemos considerar-nos um povo abençoado, um povo privilegiado pelo fato de termos esse desejo, de termos esse ímpeto, de termos essa motivação. E na verdade, no final das contas, não temos nenhuma dificuldade de louvarmos o nosso Deus, de adorarmos o nosso Deus, de buscarmos o nosso Deus, até porque já nos foi revelado o valor do serviço, o valor de sermos
servos, o valor de bendizermos o nome daquele que criou os céus e a terra, e que tudo está debaixo das suas potentes mãos. E o salmista também tinha esse entendimento. A partir do momento que ele declara assim: pois o Senhor é engrandecido acima das nações, sua glória está acima dos céus. É óbvio que é pelo Espírito Santo que ele está confessando isso, porque o próprio Deus o revelou. Ou seja, ele não faz da pessoa dele a sua própria divindade. Ele não é racional, ou seja, tem que ver para crer, assim como Tomé, o próprio Tomé se manifestou ali. Se eu não ver nas marcas, nas mãos, eu não acreditarei. Ele não é ateu a ponto de não acreditar em Deus, ele não é cético a ponto de não acreditar até o momento de que seja confirmado e comprovado, mas ele é uma pessoa que foi visitada pelo Espírito Santo. Então o que ele faz com entendimento, ele faz com desdobramento, ele faz com quebrantamento para glorificar e exaltar aquele Senhor que está exaltado, que está entronizado nas alturas, que habita no céu, mas também se dispõe a habitar no quebrantado de coração, conforme está lá em Isaías 57:15. Esse Deus que nós estamos louvando Ele nessa tarde é aquele, conforme o salmista aqui, se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Ou seja, ele contempla todas as coisas. E hoje, pela manhã, era 6h, eu já fui levar a notícia do trabalho e estava retornando debaixo de água, debaixo de chuva, e já tinha meditado nesse salmo e retornando ali, juntamente com Asaf, louvando e adorando a Deus por causa da vida, pelo fato de ter esse entendimento de que até aqui o Senhor tem nos ajuda, independente de todas as coisas, independente de todas as dificuldades, independente de todos os apertos, independente de todas as preocupações, independente da realidade da vida. A vida muitas vezes é dura, cruel. Também nós estávamos conversando ontem, né, irmã Joselina, acerca lá, né, do cunhado do seu esposo, e apronta cada coisa para nós, mas engrandecido seja o nome do Senhor, porque se nós temos o Espírito Santo, automaticamente em todas as coisas nós damos graças a Deus. E eu gosto muito do Salmo 150, que diz que todo ser que respira deve louvar o Senhor, a partir do momento que tenha esse ardor no coração, a partir do momento que tenha essa real motivação e de ter também gratidão por tudo aquilo que Deus já fez, por tudo aquilo que Deus está proporcionando neste dia, e pela certeza de que Deus nos faz mais que vencedores, e assim será
até o final. Mas esse Deus grande, a sua glória está acima dos céus, como diz aqui. Esse Deus que está entronizado nas alturas, se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, eu estava falando das suas dificuldades, das suas agonias, dos seus anseios. E é uma pessoa bem próxima daqui, inclusive. Eu tenho um bom relacionamento com ele, é um vizinho. E encontrei ele na padaria, ele me abordou e falou assim: pastor, o senhor que é da igreja, que palavra o senhor me dá? Porque eu sinto muita ansiedade e a coisa está assim, assado. O senhor sabe das minhas dificuldades, eu cuido desse, eu cuido daquele. E ele foi abrindo o seu coração para mim, e ali eu pude encontrar uma porta aberta para falar do Evangelho a ele. E eu citei exatamente aquela fala de Jesus lá em Mateus 11, onde o mestre faz aquele convite maravilhoso, gracioso: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, esse Jesus, que um dia, mediante a aflição dos discípulos, quando se encontravam ali na tormenta, ele acalmou o vento, ele acalmou o mar, ele acalmou as águas. Esse Jesus é aquele que tem todo o poder e que faz esse convite aos mais ansiosos, aqueles que estão cansados, aqueles que estão sobrecarregados, porque, independente de tudo aquilo que nos acomete, Ele é Deus, Ele tem todo o poder e Ele está desejoso de abençoar, está desejoso de dar refrigério para a alma, está desejoso de levar até um lugar de descanso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E aí, ele falou assim para mim: olha, pastor, no domingo, quando eu percebo que inicia o louvor, eu abaixo a televisão e fico ouvindo os louvores, e como isso me dá paz, e como isso me abençoa. Então, é uma evidência que Deus habita no meio dos louvores. E, queridos, quando nós louvamos ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso coração, independente do número de pessoas, né? Quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava, né? Então, o Senhor, Ele está habitando no meio desses louvores e, consequentemente, está nos abençoando. E Ele, sendo potente do jeito que Ele é, a sua glória está acima dos céus, mas nós temos que louvá-lo, porque Ele habita no meio dos louvores e, consequentemente, nos abençoa. Olha tudo que Ele faz: levanta do pó necessitado e ergue do monturo o pobre. E faz lembrar que Davi ele tinha o seu desejo veemente de adorar o tempo todo ao Senhor, independente de todas as dificuldades. Quantas vezes, 1001 vezes eu já preguei acerca de tudo aquilo que Davi enfrentou, até mesmo em relação a grandes perigos, potentíssimos inimigos, mas ele estava sempre desejoso ali de louvar a Deus, e com aquela consciência maravilhosa de um dos salmos que eu mais amo, e que é a composição desse verdadeiro adorador. Uma belíssima canção, que é o Salmo 139.
103, ele aborda mais ou menos isso aqui, que o autor do Salmo 113 coloca, o lugar onde Deus nos resgatou. Primeiro, se você quiser acompanhar ali 2 salmos de Davi, onde ele tem esse entendimento de onde Deus o tirou, e depois como ele tem gratidão no seu coração pela consciência do tudo que Deus fez em favor dele. Salmo 40. Salmo 40. Olha, interessante. Começa dizendo assim: esperei com paciência pelo Senhor, ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Olha, consciência, noção dele, de onde Deus o tirou. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Aleluia. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Quem glorifica o Senhor nessa tarde, por aquilo que Deus fez em nosso favor, tirou-nos do poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs os nossos pés sobre uma rocha, firmou os nossos passos. É só Deus para fazer isso. É só Deus. Depois, com enorme gratidão no seu coração, ele compôs um dos salmos mais maravilhosos, que aborda exatamente essa gratidão que ele tinha a Deus. Salmo 103. Lindo. Todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve o Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. Tem outra versão, e talvez a do Wagner, que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. É assim, não é? Leia lá então para nós, do 1 ao 4. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que a mim bendiga seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Aleluia. Só Deus quem nos redime da perdição, nos coroa de benignidade e misericórdia. É Ele, que pelo seu Espírito Santo faz-nos louvar por gratidão nos nossos corações, jamais nos esquecendo das suas bênçãos, porque nele nós temos tudo que nós precisamos para uma vida bem-aventurada, para uma vida próspera, verdadeiramente. Ele é aquele que converte situações contrárias em situações magníficas, abençoadoras. Aquele que faz da estéril mãe filhos, assim como fez com Ana, e mudou ali a sua história, a sua vida, a sua sorte, a partir do momento que ela se quebrantou diante de Deus, depois
Samuel e teve mais filhos, porque esse Deus poderoso visita quem quer visitar e concede vida e vida com abundância. Amém, gente? Vamos orar nesse momento. Glória ao nome do Senhor.